Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Estamos mais uma vez de volta aqui com a nossa live de oração. E hoje estaremos recebendo o nosso querido irmão Geraldo, né? Querido irmão Geraldo estará conosco. Deus abençoe. Glória a Deus por esses momentos que o Senhor nos tem permitido estarmos aqui juntos. Vamos esperar aqui os amados entrarem, tá? Esperar os amados. Irmão Geraldo, graças a paz, querido. Estava aqui falando, não sei se você está conseguindo me ouvir bem. Eu acho que está saindo um eco aí. Eu estou dando aqui É a mesma sala que eu faço as nossas lives, tenho feito. E eu estou dando aqui uma arrumada na sala, tirei todos os móveis. E está dando um eco muito grande, né? Já vou ver por que está dando esse eco todo. Tudo bem, meu amado? Que bênção estarmos juntos novamente aqui para falarmos um pouco da palavra do Senhor ainda com a exposição do livro de Mateus, né? Os irmãos da nossa igreja aqui, eu acho que outros irmãos também, é verdade, tem um eco. Os irmãos estavam, mas está dando para entender, compreender aí a minha fala, a minha voz, está dando para compreender ou está ruim? Os irmãos da nossa igreja e das igrejas que estavam entrando, né? Eu acho que os irmãos acharam que não ia ter mais, por isso que nós estamos aqui hoje, só eu e você, aqui, né? Mas estaremos fazendo sim, com certeza. Sandra, seja bem-vinda, Deus abençoe. Estaremos fazendo sim a live, né? E como ela vai ficar gravada, né? Ela fica disponível para quem quiser, né, ouvir, quem entrar mais tarde, depois que essa live for encerrada, né? Eu já quero trazer aqui o nosso irmão Geraldo para estarmos juntos. Ele, na verdade, vai estar comentando um pouco a palavra do Senhor. Amém, Sandra. Deus abençoe. Bom, Geraldo, graças a Deus, querido. Seja bem-vindo. Graças a Deus, meu irmão. Que Estamos bênção juntos. estarmos juntos. Que bênção estarmos juntos novamente. Amém. Com Coisa certeza. boa. Coisa boa, coisa boa. Graças a Deus. Essa semana a gente ainda não entrou, né? Hoje vai ser o primeiro dia da semana e nós estamos entrando justamente porque nós vamos manter, né? As quintas-feiras nós vamos manter. Os outros dias a gente está tentando, não porque a gente não queira fazer. Graça e paz, Senhor, Deus abençoe. Boa noite, Deus abençoe a todos. Não porque nós estamos querendo fazer as lives, mas na nossa igreja há um comodismo, está havendo, e aí a gente está querendo. Deus abençoe, irmã Lídia. Nós estamos querendo, Geraldo, tipo, entre aspas, não forçar, né, não é essa a palavra, mas fazer com que os irmãos venham para a igreja. Tá? Então, a gente está parando, mas às quintas-feiras nós vamos manter, porque Certo. nós temos um compromisso com os nossos irmãos e com a exposição de Mateus, e a gente vai manter, né? Se Deus permitir, a gente termina o livro de Mateus, pode ter certeza, e vamos continuar aí, se Deus permitir, em outro livro, quem sabe. Amém. Nós Ah, dois. Querido, eu quero já deixar você à vontade, já para estar trazendo aqui a exposição do livro de Mateus. Provavelmente hoje nós vamos estar entrando no capítulo 5, né? Não sei se é isso mesmo, mas né? Então pronto. Você vai ficar à vontade, eu quero orar pela sua vida, já quero deixar você aqui à vontade também para isso. Os amados irmãos que entraram agora, né, antes de nós, ou depois de nós, perdão, vão perceber que está tendo um eco aqui. Esse eco é porque eu estou dando uma arrumada aqui na sala. Posteriormente, vai ver como ficou, eu vou mostrar aqui. Tá? Então, eu tirei tudo
Geraldo, tirei os móveis, tirei tudo aqui de dentro. Aí ficou dando esse eco, né? Aqui para mim o eco está muito forte ainda, mas está dando para compreender. Mas depois vai ficar um lugar muito bom para a gente estudar a palavra do Senhor, para a gente fazer as lives, vai ficar um lugar de oração. Estou dando uma repaginada aqui, um quartinho de oração, estudo e oração. Deus abençoe. Eu vou orar pela sua vida, querido, e já quero deixar você à vontade, tá certo? Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos por esse momento em que o Senhor nos concede estarmos aqui juntos, ó Deus amado, como igreja do Senhor, como um povo, ó Deus, que o Senhor trouxe para louvar o teu nome, para engrandecer o teu nome. E hoje, Pai amado, estamos novamente com essa live de oração, ó Pai amado, e aqui quero te apresentar o teu servo, irmão Geraldo, Senhor, que está fazendo a exposição do livro de Mateus. Ó Deus amado, que o Senhor possa estar orientando, que o Senhor, Deus amado, venha estar dirigindo as suas palavras, aquilo que ele for falar, Senhor, que tenha sido dirigido e direcionado pelo Senhor. Que tudo que nós venhamos fazer seja para a glória, para a honra, unicamente do teu nome, ó Pai amado. Em nome do teu Filho, nós agradecemos. Amém e amém. Amém. Então, Isaac, a gente continua, né? A gente hoje vai falar dos primeiros 12 versículos, né? É a chamada as bem-aventuranças do livro de Mateus. Eu vou fazer a leitura do texto e a gente vai começar a fazer a exposição. E no final eu vou guardar um tempo para a gente conversar um pouco no final, tá bom assim? Tranquilo, tranquilo. Então vamos lá. Então, os irmãos que puderem e quiserem, abram a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, versos de 1 a 12. Não, tá bom. Então diz assim a palavra de Deus: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los. Dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Só para a gente contextualizar, não vou falar todo o contexto, mas só fazer relembrar os versículos anteriores, porque o contexto ainda continua o mesmo. Então, só vou relembrar os versículos anteriores, que é para a gente situar mais ou menos a ideia, né? Então, é o início do ministério de Jesus, né? Ele morava em Nazaré, na Galiléia. Quando João Batista começou a pregar no deserto da Judéia, dizendo: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus, e a batizar, então Jesus desceu até lá, na Judéia, cerca de 100 quilômetros, para ser batizado. Após o batismo, Jesus ficou um tempo na Judéia,
até que João Batista foi preso. Depois disso, Jesus subiu novamente para a Galiléia, só que dessa vez ele passou um pouquinho de Nazaré e foi morar em Cafarnaum, cerca de 150 quilômetros da Judéia, de onde ele estava. A Galiléia era habitada por judeus, por estrangeiros e por mestiços. E Cafarnaum era um local estratégico, pois ficava centralizado na Galiléia, no sentido de estar a meio caminho das cidades mais populosas. Lá Jesus começou a pregar, falando as mesmas palavras que João Batista, né? Arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. E lá também ele fez os primeiros discípulos. E todos os dias ele levantava, saía para percorrer a cidade da Galiléia, ensinando em suas sinagogas, proclamando o reino de Deus e curando os enfermos. Logo, a sua fama correu até a Síria, né? Traziam a ele todos os doentes e enfermos para serem curados. E vinham multidões para ouvi-lo da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da região do outro lado do Jordão. O ministério de Jesus era composto principalmente por ensinar, pregar e curar. Ele dava ênfase no ensino, a ponto de, no verso 2 desse capítulo que a gente começou a ler, Mateus 5, verso 2, algumas traduções botam assim, e abrindo a boca, ele ensinava. Ou seja, o tempo todo ele estava ensinando. Eu disse sobre a tentação de Jesus que dava para escrever um livro. Tamanho eram os ensinamentos que dava para retirar dali. Agora, com relação ao Sermão do Monte, foram escritos milhares de livros. Tem milhares de livros. E não só crentes, não só evangélicos. Até pessoas não cristãs, pessoas do mundo, escreveram a respeito do Sermão do Monte. Infelizmente, nem todos entendem o panorama completo desses ensinamentos. Muitos focam numa só dimensão, que é verdadeira, né? Que é verdadeira também, mas é uma só dimensão. E baseiam todo o ensinamento nessa dimensão do ensino. Por exemplo, já escreveram muitos livros enfocando a ética do Sermão do Monte, ou a moral do Sermão do Monte. É claro que podem retirar tantos ensinamentos éticos ou morais quantos quiserem deste sermão. Mas quem conhece Jesus sabe que ele só pregou o reino de Deus, que é imutável. Ética e moral variam de sociedade para sociedade e mudam de acordo com a evolução dessas sociedades. O que Jesus está propondo no Sermão do Monte são princípios, porque princípios são imutáveis. Então, nós vamos falar de princípios do reino de Deus. Jesus sobe ao monte e senta-se, porque era assim que os mestres judeus ensinavam naquela época. Hoje, a gente vê nas salas de aulas, em qualquer lugar, ou até mesmo nos púlpitos, a pregação é de pé, o ensino na sala de aula é de pé. Isso vem dos gregos e romanos, né? Da cultura grega e romana. Já a cultura judaica, o mestre, aquele que era o mestre, ficava sentado. Os discípulos é que ficavam em pé. Então, quando Jesus escolhe um monte para subir e sentar, para ficar mais alto que os discípulos, para poder falar, ele está, na verdade, mostrando para aquelas pessoas que estavam se achegando, para a multidão, que ele era o mestre. E tem um ditado, né, que diz que uma boa pregação é um excelente ensino. Eu creio que quanto a isso não há discussão, pois quando termina a pregação, se nós não tivermos aprendido nada, então a pregação falhou. Mas Jesus, nesse Sermão do Monte, ele está ensinando, usa o discurso. Parece até uma pregação, mas é um ensino, né? E o detalhe é o seguinte, esse ensino é focado primeiro nos discípulos.
A gente lendo só Mateus, a gente não chega a essa conclusão. Mas Lucas vai dizer que esses ensinos era para os discípulos, né? A multidão se achega, ela tem interesse, fica ouvindo também, mas o principal foco dessa ministração são os discípulos. Jesus começa a ensinar elencando pelo menos oito princípios que devem nortear a vida dos discípulos. Eu digo pelo menos 8, porque Lucas elenca 4 princípios e 4 advertências, enquanto Mateus não faz nenhuma advertência. Ele coloca apenas 8 princípios. Lembrando, só para ficar bem claro, são princípios do reino de Deus, cujas bênçãos para os discípulos serão futuras, são bênçãos escatológicas. Ninguém pensa em receber todas as bênçãos na mesma hora, pois é um erro. As bênçãos, para os que aplicarem esses princípios ou colocarem em prática esses princípios, serão no futuro. A expressão, então vamos começar, né? Então a gente viu uma repetição da palavra bem-aventurado. Essa palavra, essa expressão bem-aventurado, no original grego, é Makarios, e significa a bênção divina em contraste com a felicidade humana. Algumas versões de Bíblia, elas traduzem por feliz, mas é um completo esvaziamento do significado pretendido, pois não é só feliz, mas é alguém favorecido por Deus, né? Então, as bem-aventuranças descrevem um estado de retidão. Aquelas pessoas que colocam em prática, elas são muito mais do que felizes. Elas são bem-aventuradas, elas são favorecidas por Deus. Então, essa é a ideia principal da bem-aventurança. Então, quando você vê, se a sua Bíblia fala que é feliz, você entenda que é muito mais do que feliz. É um favor de Deus. Por isso que eu estou falando que são princípios do reino. Não tem nada a ver com ética e moral, né? Muito embora a gente possa tirar ensinos éticos e morais. Eu não estou dizendo que não possa tirar ensinos éticos e morais daí. Eu estou dizendo que são princípios do reino de Deus, que vão além da ética e da moral. Jesus ensina que a felicidade não depende do que temos ou fazemos. O mundo tem seu próprio conceito de felicidade, onde o homem rico, forte, popular, satisfeito consigo mesmo é quem é feliz. Jesus, ele está quebrando esse paradigma, está quebrando essa ideia fixa que as pessoas têm. Ele começa falando assim, bem-aventurado os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Pobre de espírito fala de pobreza material. Aqui, Mateus botou pobre de espírito e muitas vezes as pessoas tentam espiritualizar, falando que está falando de pobre espiritualmente falando. Mas lá em Lucas, ele tira essa palavra espírito. Ele fala, bem-aventurados os pobres, que é para entender que ele está falando de pobreza mesmo, pobreza material. Por que ele está falando de pobreza material? Ele está falando que a ideia é que os pobres, aqueles pobres que não têm riquezas para confiar, eles têm mais propensão para confiar em Deus. Eles não têm outro local para se agarrar, né? O ser humano, muitas vezes, fica procurando jeito de se agarrar. Se ele tem um jeito, se ele tem dinheiro, ele se agarra à sua riqueza, ao seu poder, né? E confia naquilo, que aquilo vai ser suficiente. Mas não é. E já os pobres, aqueles que não têm nada, eles não têm como se agarrar em riqueza ou se agarrar em outras coisas. Então, eles se agarram em Deus com muito mais facilidade. Eu sou militar, né? Servi no Brasil fora, e durante um tempo eu morei em Marabá, no interior do Pará, e lá você via muito, mas muito mesmo, as pessoas, acho que muito mais fervorosas, as pessoas se agarravam mais com Deus. Quando ficava doente, então, tinha um hospital na cidade, mas não atendia. Então, quantas vezes as pessoas chamavam, irmão, estão chamando que a pessoa está passando mal lá, ela quer receber uma oração. Então elas confiam em Deus porque elas precisam confiar em Deus, porque não tem outra coisa.
Não tem outra coisa. E é essa a ideia que Jesus está passando. Bem-aventurados os pobres de espírito, mas não é porque são pobres, mas é porque confiam em Deus. Então, a ênfase aqui é a confiança em Deus, né? Então, a gente poderia dizer que bem-aventurado aqueles que confiam somente em Deus, pois deles é o reino dos céus. E ele fala, né? Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Essa também é uma outra frase que é bem mal compreendida, porque no grego existem 9 palavras, são 9 palavras que indicam chorar, que significam chorar. Essa que está aí no verso 4 é pentontes, que significa pôr para fora toda a amargura. Ou seja, não é só chorar. Lembro de algumas pessoas que você encontra chorando e você se aproxima e pergunta: o que aconteceu? E a pessoa responde: nada. O texto não está falando de chorar por chorar, não é como essas pessoas. O texto está falando de falar, de levar ao conhecimento de Deus, tudo, né? É chorar para Deus. Eu lembro quando a gente era pequeno, a minha família era muito grande, né? Eu tinha irmãos, primos, a gente morava quase 20 pessoas numa casa só, e aí quando a gente, por exemplo, meu irmão mais velho me batia, aí eu ia chorar, e agora vai lá chorar para a mamãe, né? Ou seja, vai lá contar para a mamãe o que eu fiz. É mais ou menos essa a ideia desse versículo. É chorar para Deus, é contar para Deus, deixar, contar tudo, buscar Deus em oração e conversar com Deus, botando tudo para fora, o que está sentindo, o que está passando, sempre conversando com Deus e mostrando para Deus aquilo, né, sendo sincero, abrindo seu coração para com Deus. Esse é o sentido desse chorar, é chorar com Deus, não é chorar por chorar, nem é chorar para os irmãos da igreja, é chorar para Deus. Então, esse é o sentido de chorar aqui, é chorar, tornando conhecida tudo que passa na sua vida, conhecido diante de Deus, porque esses serão consolados, tá certo? E ele prossegue dizendo: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Esse verso aqui, ele às vezes é traduzido também por manso, né? Bem-aventurados mansos. Mas a palavra humilde aqui, ela é a melhor interpretação, né? É a melhor interpretação. Vamos entender primeiro. Lá no verso 3, Jesus está falando de pobreza material, está falando de pobre. Aqui ele está falando de humildes. Humildes é diferente de pobre. Muitas vezes as pessoas confundem as duas coisas. As pessoas veem uma pessoa pobre e falam: uma pessoa muito humilde. Você pode até ser que seja, não estou dizendo que não é. Mas uma coisa não tem nada a ver com outra. A gente conhece muita gente pobre, arrogante, e conhece muita gente rica, humilde. A humildade não tem nada a ver com a quantidade de bens que a pessoa possui. Então, humildade é outra coisa. E eu falei que esse versículo é melhor, a melhor tradução desse versículo é humildes, porque o sentido da palavra, essa palavra que está traduzida aqui, é praeis. O que quer dizer isso? Ela diz que é humilde na presença de Deus. Então, quando você lê esse versículo, você lembra disso, né? Bem-aventurado aqueles que são humildes na presença de Deus. Dá para entender bem isso? Né? Então, é uma coisa que hoje foi muito popularizado e a gente vê muita gente, mas muita gente que não é humilde na presença de Deus. Pelo contrário, tem muito crente arrogante aí, dando ordem para Deus, determinando, declarando, pessoas que têm uma atitude contrária ao que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando que bem-aventurados são aqueles que são humildes na presença de Deus.
pois estes receberão a terra por herança. Então, é essa humildade que está sendo falado. E vou chamar a atenção mais uma vez, humildade não é pobreza. Humildade é você saber qual é o seu lugar exato, você ter consciência, né? Inclusive, eu até postei aí no Instagram o que o dicionário fala da palavra humilde, né? A palavra, uma das coisas que caracteriza a palavra humilde é ser submisso, né? Ou seja, ser submisso a Deus, né? Então, a gente tem que entender bem isso, né? Que Jesus está falando do reino de Deus. Jesus está falando de princípios do reino de Deus. E quando ele está falando de humildade, não é ser humilde por ser humilde, não. Todos nós precisamos ser humildes. Todos. Isso aí que entra, que eu falei dos ensinamentos éticos, morais, porque pela ética nós precisamos ser humildes. Mas Jesus vai além, está falando que é ser humilde na presença de Deus. É você entrar com Deus. Você pode entrar com Deus, na presença de Deus, com confiança, mas também você tem que entrar com humildade, sabendo que Deus é soberano. Nós somos servos. Então nós temos que ter humildade na presença de Deus. E aqueles que são humildes na presença de Deus receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Fome e sede de justiça. A justiça de Deus, ou o reino de Deus. Toda vez, eu já falei outras vezes que apareceu essa palavra justiça, eu sempre falo que no Novo Testamento, aliás, no Novo não, na Bíblia inteira, sempre que você vê a palavra justiça, primeiro você para e você olha o contexto, para ver se essa palavra justiça ela está significando atos de justiça. Atos de justiça está lá em Levítico. Né? Você pega o livro de Levítico, ele vai discriminar todos os atos de justiça que as pessoas, principalmente o judeu, têm que observar. Mas nesse caso aqui, ele está falando do reino de Deus. O reino de Deus é a sua justiça. Ele vai... Jesus era um mestre, e era um mestre por excelência. Né? E uma dos princípios do ensino é a repetição. Então a gente vai ver que muita coisa que está sendo falado já foi falado ou será falado mais adiante de novo. Né? Então, a gente vai falar, quando a gente vê lá no capítulo 6, verso 33, que ainda é Sermão do Monte, ele vai falar: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, é essa mesma ideia que está aqui. Né? Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Ou seja, aqueles que buscam o reino de Deus como prioridade, aqueles que estão sempre, aqueles que só se satisfazem através da busca por esse reino. Então, estes serão satisfeitos, porque o reino de Deus é certo. Né? Então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Né? Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Misericórdia é uma palavra que também é pouco compreendida. Né? A gente confunde misericórdia com beneficência. Já reparou isso? Às vezes a gente fala misericórdia, não, a pessoa... vamos ao Ministério da Misericórdia. Eu participei de uma igreja onde o Ministério da Beneficência, o nome era Ministério da Misericórdia. Mas misericórdia não é beneficência. Eu vou dar um exemplo aqui para ver se os irmãos compreendem. Se não compreender, eu tento explicar melhor. Mas, em certo sentido, a misericórdia é o oposto da graça. A graça é a gente receber algo que a gente não merece. Por exemplo, a gente recebe a salvação. Ninguém merece a salvação, mas Deus nos concede a salvação através de Cristo Jesus. Isso é graça. Agora, misericórdia é quando a gente não recebe aquilo que a gente merece. Por exemplo, o castigo.
né? A gente merece o castigo e Deus não nos castiga, ele está sendo misericordioso. Então, a misericórdia tem mais a ver com perdão. Aqueles que deixam de aplicar um castigo quando a pessoa merece, esses receberão misericórdia, né? Então, a misericórdia, muito embora ela, às vezes, as pessoas confundam com beneficência, Jesus não está confundindo, ele está falando que bem-aventurados misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. E aí ele vai falar também lá, vai falar para Pedro, Pedro fala assim, não, até quantas vezes eu tenho que perdoar, Senhor? Até 7? Aí Jesus vai falar assim, até 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. Não faça essa conta não, que não é preciso. Ele está querendo dizer que tem que perdoar sempre, porque ele está falando isso aqui também, que só vai alcançar misericórdia, ou seja, nós só recebemos o perdão de Deus quando nós aprendemos a perdoar. Ele vai ensinar isso também na oração do Pai Nosso, falando que perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Tudo isso faz parte do ensinamento cíclico. Ele vai ensinando, aí depois ele ensina de novo, depois ele fala de novo, até que a gente entenda que é necessário perdoar, é necessário sermos misericordiosos. A gente não pode pagar mal com mal. Se a pessoa nos faz alguma coisa, a gente tem que agir com misericórdia, ou seja, perdoando essa pessoa, mesmo que ela não mereça. Porque se ela merecesse, aí não era perdão, aí era justiça, né? Aí não era misericórdia, era justiça. Então, bem-aventurados misericordiosos, porque esses, somente esses, vão receber misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Os limpos ou puros de coração, né? Algumas versões também traz como limpos de coração. Em outro texto, Jesus ensina que os maus pensamentos, os maus desejos, morte, adultério, fornicação, furtos, falso testemunho, blasfêmias, tudo isso procede do coração. E em Hebreus 12:14 diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ora, Jesus está ensinando que apenas os limpos de coração, ou seja, aqueles que buscam ser santificados, verão a Deus. E não tem outro jeito, né? Também na postagem aí do Instagram, eu coloquei uma postagem, né, e comentei, porque às vezes a gente confunde, a gente acha que ser bonzinho é ter o coração limpo, e não é isso. Ser bom, a palavra de Deus diz que ninguém é bom. E mesmo se você fosse bom, ainda assim você não era limpo de coração. Porque ser limpo de coração é um estado que só Jesus pode te dar. Então, quando nós recebemos Jesus como Salvador, o nosso coração é limpo. Naquele momento nós estamos limpos de coração. Na hora que a gente levanta a mão para Cristo e fala, eu aceito, a gente está com o coração limpo. Mas não há homem que não peque. 5 minutos depois da gente ter aceitado Jesus, ter feito essa conversão, a gente já começa no processo de pecar. Por isso, a gente precisa estar buscando essa santificação, que lá em Hebreus está falando. Porque essa santificação é quem vai fazer essa manutenção, vai manter o nosso coração limpo. Só mantém um coração limpo quem busca essa santificação. Jesus está falando e lá em Hebreus fala de novo. Jesus fala, bem-aventurados os puros de coração, ou os limpos de coração, dependendo da versão da Bíblia, pois estes verão a Deus. E lá em Hebreus 12:14 diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Vocês percebem? Percebem que para ter esse acesso a Deus, a gente precisa fazer alguma coisa que não é de qualquer jeito que a gente entra na presença de Deus. A presença de Deus é santa e nós precisamos nos santificar para entrarmos na presença de Deus. É claro que o primeiro momento, Jesus vem e limpa-nos de uma vez só.
ele deixa nosso coração limpo. Mas nós continuamos pecando. Por isso nós constantemente também temos que fazer essa manutenção. Buscar a Deus em oração, pedir perdão pelos nossos pecados, fazer uma avaliação do nosso dia, o que a gente fez, o que a gente não fez, o que a gente podia ter melhorado. Isso faz parte de buscar a santificação. Então, bem-aventurados os puros de coração, porque só estes verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Né? Pacificadores é muito mais do que a ausência de guerra. Né? No caso aqui, o pacificador é aquele que coopera em vez de competir. Nós vivemos numa sociedade que estimula a competição o tempo todo. A gente coloca, e a gente acaba entrando nesse frenesi também. A gente não está livre disso, não. A gente coloca o nosso filho na escola e a gente já começa a questionar. E aí, qual foi a tua nota? Tu tirou 5? Cara, o teu amiguinho ali do lado ali tirou 10. Você tirou 5 por quê? Você não está estudando? Porque você é mais burro do que ele? Olha que essas coisas fazem com que o nosso coração também retira a paz do nosso coração. Então, a nossa sociedade coloca em nossa mente que vivemos numa competição o tempo todo. A competição de quem é mais baixo ou de quem é mais alto, de quem é mais feio, de quem é mais bonito, de quem é mais bem-sucedido, de quem é fracassado, de quem é mais inteligente, de quem é mais burro. E dentro da igreja, de quem é mais santo e de quem é mais profano. Dentro da igreja, irmãos. Dentro da igreja. Então, Jesus está falando assim, ó, bem-aventurados pacificadores. Ou seja, aqueles que cooperam para a paz. Tem que cooperar para a paz. Eu tenho certeza que a partir de hoje você não vai mais comparar o seu filho, a nota do seu filho com outros. Você não vai comparar mais você mesmo com outros, porque você é você. Você só tem que se comparar consigo mesmo. Quando você entrar para o seu quarto e falar, eu podia ter sido melhor hoje. Ou então, amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Mas nunca se comparando com outros. Porque isso não traz paz. Jesus está nos advertindo que o reino de Deus, que no reino de Deus, isso não pode acontecer. Pois os mais felizes são os que cooperam para um ambiente de paz. Esses que cooperam para um ambiente de paz serão chamados filhos de Deus. Eu preciso fazer essa pergunta. Você que está me ouvindo, você tem cooperado para um ambiente de paz, onde você trabalha, onde você estuda, na sua vizinhança, na igreja, você tem cooperado para a paz? Perceba que é um princípio. Nós precisamos nos encaixar nesse princípio. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vós, ou são vocês, quando por minha causa os insultarem, o perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vós. Perseguido por causa da justiça. Entenderam que eu falei que justiça era o reino de Deus? É porque esse versículo, ele está se ligando diretamente ao reino de Deus. Por isso, aquele lá atrás não era atos de justiça, mas reino de Deus, porque ele está falando de reino de Deus. Então, perseguidos por causa da justiça. Eu não sei o que passa na cabeça de vocês ao ler o verso 10 e o verso 11, mas eu fico triste ao ver que a igreja tem buscado a paz com o mundo e não com Deus. Cada vez mais, a gente encontra teólogos liberais ensinando a ser diferente, ensinando o cristão a apaziguar com o mundo, a não ser diferente, né? E o pior de tudo, a gente vê muitas igrejas, né, entrando ingenuamente nesses ensinamentos e fazendo coro com esses ensinamentos liberais. E hoje
a gente encontra muitas igrejas que a gente não sabe se é igreja ou se não é igreja. A gente não sabe, a gente não vê diferença, né? Mas Jesus diz que não era para ser assim. A Bíblia diz nesse verso que o reino de Deus é quem é perseguido por causa da justiça. É o reino de Deus. Então, se nós somos participantes desse reino, nós seremos perseguidos. Mas se nós não formos desse reino, aí nós não seremos perseguidos, né? Certa vez, eu vi um pregador que estava falando sobre esse texto, e ele falou assim, né? Nunca houve um cristão que foi perseguido. Aí ele fez uma pausa, aquela pausa dramática, e depois ele completou: é Jesus é quem é perseguido. Portanto, fica tranquilo. Se ninguém te persegue, é porque não estão enxergando Cristo em você. Eu ponderei bastante e concordei, porque é exatamente isso que esses dois versículos estão dizendo. Que nós seremos perseguidos não por nós mesmos. Eu não tenho nenhuma qualidade que faça com que as pessoas vão me perseguir, né? Não sou rico, eu não sou, sei lá, não sou nada, eu não sou nada. Mas Jesus é. E quando eu espelho Jesus, as pessoas, o reino das trevas não gosta. Então, nós precisamos espelhar Jesus na nossa vida, porque quando nós espelhamos Jesus, nós demonstramos que estamos dentro do reino de Deus. E por último, diz assim, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que vieram antes de porque da mesma forma perseguiram também os profetas que vieram antes de vocês. Jesus diz, alegrem-se, regozijem-se, ser discípulo. Olha, ser discípulo é uma escolha. Ser discípulo é uma decisão. Mas colocar em prática os princípios do reino de Deus não é uma escolha, é uma obrigação. Se a gente aceita ser discípulo, se a gente aceita a Jesus como Salvador, nós precisamos colocar em prática todos esses ensinamentos, todos esses que são princípios. Se são princípios, nós temos que evidenciar. Tornar-se cristão, tornar-se cidadão do reino de Deus, é a coisa mais importante para Jesus. Jesus fala assim, que várias bênçãos vão ser administradas sobre a nossa vida, mas a principal é que nós nos tornaremos cidadãos do reino de Deus. Meu irmão, eu vibro porque eu acho tremendo, porque é diferente. Às vezes as pessoas, eu acho que eu já te contei, Isaac, eu não tenho certeza, mas eu e a minha esposa, durante algum tempo, quando a gente morava no Rio, a gente discipulou uma pessoa. Nós ficamos 9 meses, Rose? Ficamos 11 meses trabalhando com uma pessoa, um discipulado com uma pessoa, mas era uma pessoa difícil. Pensa numa pessoa difícil. Ela queria porque queria ficar rica. Então ela queria aceitar Jesus se Jesus prometesse a ela que ela fosse ficar rica. E a gente falava para ela, mas não é isso, né? Não é isso, né? Jesus quer muito mais do que isso. Ele não quer, você pode ficar rica, você pode não ficar rica. Isso aí não é com Jesus. Porque Jesus quer salvar a tua alma. Ele quer que você vá para o céu, ele quer que você seja feliz. Porque todos esses ensinamentos têm uma só finalidade, que é que a gente seja feliz, mas seja feliz indo para o céu. Não é só ser feliz, né? Porque muita coisa deixa pessoas felizes. Às vezes a pessoa fica rica, ela fica feliz. Às vezes ficar famoso, fica feliz. Às vezes, sei lá, muitas coisas fazem as pessoas felizes. Mas Jesus, ele fala que a principal felicidade é ir para o céu, é ser cidadão do reino de Deus, né? Então, a gente percebe que todas as bênçãos,
que ele está dizendo aqui, desses 8 princípios que ele diz, né, são bênçãos espirituais. São bênçãos espirituais. Né? E outro detalhe, apenas dois desses princípios a gente vai usufruir a bênção nesse momento. As outras bênçãos são escatológicas, são no futuro. Apenas o primeiro princípio e o último princípio, a gente vai gozar a bênção já, a partir de agora. Ou seja, os pobres, ou seja, aqueles que confiam só em Deus, a eles pertencem o reino dos céus. Ou seja, se eu confio só em Deus, eu posso me alegrar. Porque eu sei que o reino dos céus pertence a mim, porque eu confio só em Deus. E a última, quando eu for perseguido, quando eu for injuriado, quando me maltratarem por causa do reino de Deus, então a estes pertence o reino de Deus. Então, a gente colocando esses 8 princípios em prática, nós temos a plena convicção de que Deus está nesse negócio, que Deus está conosco. Então, que a gente possa estar pensando nesses princípios. Eu botei aqui uma citação do Darby, né, J.N. Darby. Ele diz que a energia que deve caracterizá-los para entrarem no reino, não meramente para ali entrar, não é entrar no reino de Deus por entrar. Muitos procurariam fazê-lo, mas para entrar segundo estes princípios, que tornam a entrada um pouco mais difícil. Né? Aí ele vai falar assim, para ali entrarem segundo os princípios de Deus pela porta estreita. Né? Tudo, a gente vai falar da porta estreita mais à frente, está no capítulo 7 de Mateus, mas é uma citação de J.N. Darby, né? Que esses princípios não são assim simples de se colocar. Se eu não tiver entronizado, disposto a gastar energia nisso, eu não vou conseguir, mas é uma coisa que é essencial, porque são princípios do reino de Deus. Então, que Deus nos abençoe, que Ele nos dê sabedoria e graça para decidir fazer parte deste reino e nos dê força para diligentemente colocar em prática esses princípios. Amém? Amém, meu filho. Glória a Deus. Que bênção, né? Quando nós chegamos aqui no capítulo 5, né, que é as bem-aventuranças, e como você bem falou a respeito da bem-aventurança, quando Jesus fala bem-aventurado, ele justamente está dizendo, olha, mais do que feliz será esse que. Aí ele fala, mais do que feliz. Aí veja, no versículo 3, né, ele começa, vamos colocar na bem-aventurado como mais do que feliz. Ele ficaria dessa forma. Mais do que feliz os humildes de espírito, ou os pobres de espírito. Né? E aí ele segue, mais do que feliz os que choram, mais do que feliz os mansos, mais do que feliz os que têm fome e sede. Só que ele explica, claro que tem que ler. Eu quero destacar a palavra bem-aventurado, mais do que feliz. Né? Então, é muito importante a gente perceber que Jesus está falando, olha, você não será feliz, simplesmente feliz. Você será mais do que feliz. No salmista, o Salmo 1, ele vai iniciar da mesma forma, ele vai dizer, bem-aventurado o homem, né? Mais do que feliz o homem. Salmo 1 vai falar isso, né? E aí ele segue, o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, é mais do que feliz. E aí Jesus ele destaca, né, esse bem-aventurado, esse mais do que feliz. Porque todos os ensinamentos, Geraldo, que Jesus ele dá, claro que todos eles, mas eu vou me referenciar aqui, mostrando o reino, como você falou. Então, todos os ensinamentos das bem-aventuranças, do
do versículo 3 até o 11, mostrando o reino, apontando o reino. Né? Então, bem-aventurado você que faz isso por causa do reino. Por Sim, causa do por reino. causa do reino. Isso. Pois é, essa palavra bem-aventurados, ela, como eu disse, né, ela no grego é Macarios, no grego é Macarios, e ela tem esse significado. Ela não, existem Bíblias que traduzem só por feliz, mas eu acho que essa palavra feliz esvazia o sentido, porque está falando de algo que é muito mais do que feliz. Está falando de uma, está colocando assim, vamos dizer assim, um contraste entre a felicidade humana e a felicidade divina, a bênção divina, né? Porque é o favor divino. Essa palavra bem-aventurado tem a ver com a bênção, com o favor de Deus sobre a pessoa. Então, se eu traduzo só por feliz, aí esvazia. A pessoa que não tem uma Bíblia em grego, ou que não tem ou que não tem conhecimento do grego para ir lá e ver que está falando que é muito mais do que feliz, é uma coisa assim que não dá para você traduzir só por feliz. Você entende isso? Quando eu estou com a Bíblia aqui, estudo, né, e na nota da Bíblia diz assim, ó, o termo significa mais do que um estado emocional, não é? Representado pela palavra feliz, ou seja, a palavra feliz representa um estado emocional. O termo aqui é mais do que feliz. Exatamente. Ele inclui um bem-estar espiritual, baseado na aprovação de Deus e, desse modo, antecipando um destino mais feliz. Veja Exatamente. só. A parte mais importante disso que você falou aí é a aprovação de Deus. Porque essa palavra quer dizer isso, né? É que tem a ver com o favor de Deus. Né? Bem-aventurado é aquele cara que é abençoado, é aquele cara que tem o favor de Deus. Ele é feliz, mas ele não é só feliz porque ele ficou feliz, ele é feliz porque ele recebeu um favor de Deus. Ele foi abençoado. É algo para o escritor de Mateus, e assim para a palavra grega, essa palavra Macarios, ela dá esse sentido assim, que extrapola a felicidade. Não é a felicidade sentimental, hoje eu estou alegre, hoje eu estou feliz. Não é isso. É muito maior, entendeu? Verdade. Que bênção, irmão Geraldo. Nós estamos caminhando para o final aqui. Se a gente for conversar mais, e aí a gente passa aqui mais de uma hora. Já estamos. É verdade. A 52 minutos. Pode falar. Isso, olha só. Deixa eu aproveitar aqui então e agradecer aqui ao pessoal do Rio, né? A Sandra, a Rosane, o Augusto. Augusto é meu sobrinho. A Rosane é uma irmã da igreja lá e Sandra também é irmã. Né? A Nini, lá de Marabá, entrou. A Jane, de Juiz de Fora. Os pastores da minha igreja aqui, a Nelly e o André, entraram. Então, agradecer aos irmãos que estiveram junto conosco aí nessa live, né? Recebendo essa porção da palavra de Deus. E a gente pede, né? Eu acabei de falar, né? Mas vou só repetir, que é a conclusão, né? Que Deus nos dê essa sabedoria para colocar a graça para decidir fazer parte do reino de Deus e força para diligentemente nós colocarmos esses princípios em prática. Amém, querido, amém. Também quero agradecer a todos esses que entraram, esses que Geraldo citou o nome, sejam todos bem-vindos também, em nome de Jesus. Aqueles que estão aqui também, eu não vou estar citando o nome, a não ser o nome do pastor Ademir Clemente, o pastor Ademir Clemente também entrou aí, Deus abençoe. Pastor André aí também falando agora, amém. Pastor, Deus abençoe. Então, Deus abençoe todos vocês. A Bíblia de Caporão tem um amor muito grande, né, em receber cada um de vocês, inclusive o nosso querido aqui, irmão palestrante, irmão Geraldo, né, o irmão que trouxe a reflexão. Toda quinta-feira nós estamos aqui, né, a irmã Simone também, que é da nossa igreja, Deus abençoe, né, que coisa boa. Amados, nós vamos orar, temos 4 minutos, eu quero pedir para o irmão Geraldo orar, senão a gente vai ficar falando e a gente não vai orar. Então,
Só vou confirmar, né? Você falou de confirmar para os irmãos que estão junto conosco aí, que toda quinta-feira, às 18 horas, a gente está aqui. A gente vai estar conversando um pouco sobre o reino de Deus, recebendo uma palavra de Deus através de uma pregação. Então, eu vou orar agora nesse momento. Os irmãos que puderem me acompanhem. Pai de amor, Pai de misericórdia, Deus amado, aqui estamos, Pai, na Tua presença, agradecido, Pai, por essa oportunidade que Tu nos concede de estarmos reunidos no Teu nome. Estamos aqui, Deus amado, cumprindo o Seu ID, trazendo, Pai amado, mais um pouco, uma porção da Tua palavra para os nossos corações. E te agradecemos, Deus, porque Tu tens sido um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus, Pai, que tem sido presente em nossas vidas. Nós temos visto nesses dias, Pai, o Seu agir de uma forma tremenda. Nós temos visto, Pai amado, várias pessoas sendo curadas de várias doenças, Deus, todas recorrendo a Ti, Deus, confiando em Ti e colocando em prática, Pai, o primeiro mandamento, o primeiro princípio, que é confiar somente em Ti, Deus. Nós Te agradecemos, Pai. Nós Te pedimos, Pai, que o Senhor continue nos dando a bênção de estarmos com os olhos abertos, atentos, para ver a sua mão agindo, Deus, porque a Sua mão nunca se encolhe, Deus. Sua mão está sempre agindo, o Senhor está sempre fazendo, curando, libertando. Às vezes, nós é que não estamos aptos a ver, Deus. Por isso eu Te peço que o Senhor sempre nos esteja abrindo nossos olhos, o nosso entendimento, para que a gente possa ver, Pai. Esse ver o Teu agir, Deus, fortalece a nossa fé e a gente Te busca, Pai. Sabemos também, Deus, que a gente não pode viver só de experiência, a gente não pode ficar buscando só pela experiência, mas confiar em Ti, sabendo que mesmo que Tu não fizeste, ainda assim Tu és Deus, ainda assim Tu és soberano, Tu decide aqueles que o Senhor quer curar, aqueles que o Senhor não quer. Nós sabemos, Pai, mas nós Te pedimos, Pai, que o Senhor seja benevolente, que o Senhor seja misericordioso e que o Senhor continue estendendo a Sua mão de poder para a nossa nação, Pai, retirando, Pai, esse vírus, levando esse vírus para outra dimensão, Deus. Extermina, Deus, esse vírus, que ele possa, Pai amado, não fazer mais vítima em local nenhum, nem nesse, nem em nenhum outro mundo, Pai. Te peço, Deus de amor, de misericórdia, que o Senhor seja conosco, que o Senhor perdoe nossos pecados, pois nós Te pedimos e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Alguém falou aí que Deus abençoe vocês, meus amados irmãos. Georgina. É sua irmã? É primogênita, é a minha irmã mais velha. Olha aí, rapaz, coisa boa. Deus abençoe. Um abraço. Geraldo, querido, você quer falar mais alto? Pode ficar à vontade. Nós temos aqui ainda um minuto e meio. Sim, eu quero mais uma vez agradecer essa oportunidade que a PIB de Caporã tem nos dado, né, de estarmos aqui juntos. Agradecer o pastor Ivaldo, agradecer o pastor Ivaldo e trazer mais uma vez o abraço da Igreja Batista da Orla a todos os irmãos da PIB Caporã e dos demais lugares que entraram aí junto conosco para poder acompanhar essa palavra de Deus. Amém, querido. Deus abençoe, uma honra recebê-lo. Quinta-feira estaremos juntos novamente aqui, em nome de Jesus. Quinta-feira, 18 horas. Amém. Amém. Deus abençoe, fique na paz. Você também. Tchau, tchau.